Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que bem. E nessa semana então a gente inicia o nosso quarto bimestre com a unidade 7 da apostila. E nessa unidade 7 nós vamos falar sobre o futsal. Eu vou conversar hoje com vocês um pouquinho do histórico, né? E algumas características do futsal. Então o futsal, ele é um esporte muito popular no Brasil, né? E nesse capítulo, então, a gente vai estudar um pouquinho da sua história, regras, né? E os seus fundamentos. Em função da sua dinâmica, né, e seu objetivo, ele pode ser classificado como um esporte coletivo de invasão. Como a gente já conversou alguns outros nos bimestres anteriores, o que são os esportes de invasão, né, o que são os esportes coletivos e etc. Então, nos esportes coletivos, os atletas eles se unem, né, então todos competem junto para uma função. Qual é? A vitória, né, porém, ela não depende apenas de um atleta, igual os esportes individuais, e sim do coletivo de atletas para que consiga-se o seu objetivo maior, que é a vitória. E nos esportes de invasão, então, qual é o objetivo? Né? É levar a bola ou algum outro objeto até a meta ou setor da equipe adversária, né? E ao mesmo tempo ter que se defender, né? Defender a sua meta. Então, como exemplos, aí a gente tem o basquete, o futebol americano, o próprio futsal, o hóquei de grama, são alguns exemplos de esportes coletivos de invasão, né? Agora um pouquinho do histórico do futsal. Então, existem duas versões, né, para o surgimento do futsal. Uma delas afirma que ele foi criado no ano de 1930 pela Associação Cristã de Moços de Montevidéu, capital do Uruguai, né? E a segunda aponta que o esporte foi desenvolvido, então, na década de 40, no ano de 1940, pela Associação de Moços aqui de São Paulo, aqui no Brasil, né? Mas, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, o esporte começou a ser praticado em função da falta de campos de futebol que não tinham, né, disponíveis tantos campos na época para a procura de atletas. O que levou os jogadores a utilizarem as quadras de basquete para realizar a prática desse esporte. Então, nos primeiros anos, então, jogava-se futebol de salão, como era conhecido, em quadras de basquete ou salões de bailes que existiam na época. Então, as equipes elas eram compostas de 5 a 7 jogadores, né, dependendo de onde era praticado, o tamanho dessa quadra. E as bolas utilizadas inicialmente, então, eram bolas de couros, que eram preenchidas com serragem ou cortiça granulada, né? Então essas bolas quicavam muito e elas acabavam ultrapassando os limites da quadra com muita frequência, o que dificultava um pouquinho a prática desse esporte. Então, com o tempo, a bola teve seu tamanho diminuído, né, e o peso acabou aumentando. Por isso, o futebol de salão também então, era chamado como o esporte da bola pesada. Já a partir do ano de 1990, então, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ela passou a reger o esporte, ou seja, ela assumiu a responsabilidade pelo esporte. E o nome foi modificado de futebol de salão para futsal, né? E as regras do jogo foram padronizadas, né, para o mundo inteiro. Então, a partir de então, a FIFA passou a organizar de 4 em 4 anos a Copa do Mundo de Futsal, muito semelhante com o que acontece com a Copa do Mundo de Futebol de Campo, né? Em 1982, então, foi realizado em São Paulo o primeiro campeonato mundial de futebol de salão, que na época, então, ainda era organizado pela Federação Internacional de Futebol de Salão, a FIFUSA, né? Lembrando que foi apenas no ano de 90 que a FIFA absorveu o futebol de salão, transformando o nome em futsal e padronizando todas as regras, né? Então, até então a FIFUSA, que era a entidade responsável pelo esporte naquele momento. Então, o Brasil sempre teve ótimos resultados nas competições internacionais de futsal. Então, entre 1982
e 2016, das 11 edições do Campeonato Mundial de Futebol de Salão e da Copa do Mundo, né, que passou a ser chamada depois de futsal, o Brasil venceu 7 dessas competições. O futsal, então, ele é um esporte muito praticado nas escolas, né? Pois utiliza as quadras poliesportivas, né? E os espaços mais acessíveis quando comparado a um campo de futebol, né? De grama. A popularidade desse esporte no Brasil fez com que o nosso país seja um importante formador de grandes jogadores, craques, né, que fazem sucesso pelo mundo. Um mais conhecido de todos, que é o Falcão, que é considerado aí o jogador mais, o melhor jogador, né, do mundo aí por alguns anos já. Considerado, ainda né, considerado o melhor jogador do mundo. Então, por ser um esporte de fácil realização, né, como eu disse, não precisa de um campo para ser praticado, o futsal ele se tornou muito popular no Brasil. Por quê? Ele nasce, né, as pessoas começam a jogando nos ambientes de escola, né, que são onde tem as suas quadras poliesportivas para realizar isso, e daí eles vão migrando para equipes. E uma característica muito importante também, a maioria dos jogadores aí que vocês conhecem, grandes nomes, né, saíram do futsal, até mesmo o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Neymar e etc. São jogadores que saíram do futsal. Como eu disse, por ser um esporte de mais fácil, né, adaptação para ser realizado, porque você precisa só de um espaço, gol e etc. Né? Então, as escolinhas investem muito nessa área. E o Brasil se torna uma potência mundial do futebol de salão. Tranquilos, galera? Então, na aula de hoje, então, a gente conversou um pouquinho, fez uma introdução sobre o histórico do futsal, da onde que veio, né, as suas histórias de origem, Brasil, Uruguai. E na nossa próxima aula, então, a gente começa a conversar um pouquinho mais sobre as regras específicas do futsal. Tranquilos? Então, espero que tenham gostado do conteúdo. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem e até mais.